Vamos então continuar o nosso estudo no livro Mediunidade e Sabedoria, de Carlos Bacelli, pelo espírito de Odilon Fernandes. Item 141. A mediunidade totalmente inconsciente? E diz Odilon, é um mito. A mediunidade inconsciente dispensaria o concurso intelectual do medianeiro. Para melhor entender o mecanismo do intercâmbio, é melhor que se fale em transe mais ou menos profundo. Item 142. O pintor que recebe uma tela capta a inspiração e a traduz, diz Odilon, de acordo com a sua habilidade e estilo que lhe seja próprio. 143. O estilo de um espírito pintor através de um médium de pintura, diz Odilon, padecerá, como é natural, certas distinções. Quanto mais o médium se identifique com o espírito, mais o espírito se identificará com ele. Item 144. É o médium que deve se identificar com o espírito ou o espírito com o médium? Diz Odilon, se pretende que o espírito seja identificado por seu intermédio, cabe ao médium a iniciativa de com ele se identificar. É o espírito que almeja se revelar aos homens, aos seres humanos, e não o contrário. 145. Para melhor se identificar com o espírito? Pergunta Bacelli. Deve o médium inteirar-se de seu pensamento, responde Odilon. Caso contrário, se exporá ao risco de apresentá-lo desfigurado. Item 146. O que o senhor aconselharia a um médium que pressentisse Machado de Assis desejando escrever por seu intermédio? Que lesse tudo de Machado de Assis, diz Odilon, aprendendo-lhe a temática, estilo e linguagem. 147. Isso não tiraria a espontaneidade do espírito? Vemos diferente, diz Odilon, removeria obstáculos. 148. Não seria possível o espírito de Machado de Assis expressar-se por um médium não afeito à literatura? Diz Odilon. Sim, mas não cumpriria com a finalidade de se identificar, quanto ao objetivo seja identificar-se. Não é, meus amigos? Aqui é opinião minha. Se ele quer ser identificado, ele precisa ser reconhecido. Agora, se ele quer simplesmente mandar um recado, não importa ser identificado ou não. Precisa ver o que é mais importante. Item 149. Um espírito anônimo através de um médium anônimo? A única preocupação de ambos é com a ideia, diz Odilon. A forma fica em segundo plano e os detalhes são de somenos. A comunicação de um espírito desconhecido não é questionada, senão a partir de seu conteúdo. É por isso, meus amigos, que muitos espíritos de elevado padrão não assinam. É preferível não assinar, para que a pessoa se fixe no conteúdo e não em quem escreveu isto ou aquilo. Item 150. Por isso, os espíritos, responde Odilon, quando desejam fugir a especulações em torno da identidade, libertando-se também do médio, optam por pseudônimos. Escreve um nome qualquer. 151. O espírito no além pode modificar o seu estilo? É evidente, diz Odilon, mas repetimos, se ele quer se identificar para os seres humanos, não há como fugir ao parâmetro que deixou estabelecido em suas obras. 152. Luís Vaz de Camões, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade. Diz Odilon, no que tange à autenticidade de seus possíveis contatos mediúnicos, serão aferidos pela obra literária que lhes diz respeito. Fernando Pessoa? Diz Odilon, dificilmente se comunicaria por um médium que lhe desconhecesse o estilo, pois se o fizesse, em vez de ser um instrumento da fé na imortalidade, levantaria suspeitas de mistificação, induzindo a descrença. 154. Por que motivo? Pergunta Bacelli. Em geral, responde Odilon, os autores consagrados, desencarnados, permanecem em compreensível mutismo. O contato deles seria mais nocivo que útil. Item 155. Todavia, muitos medianeiros se dispõem a psicografá-los. Falta-lhes discernimento, diz Odilon.
Se, por exemplo, psicografam Fernando Pessoa, o pensamento deles tenta rastrear o pensamento do cérebro poeta, mas não o encontram. A mediunidade e os pensamentos devem se encaixar. 156. Quanto mais se encaixarem, maior a fidelidade, responde Odilon. 157. Quando o senhor se refere à ideia ao pensamento, estou igualmente me referindo à emoção, diz Odilon. O espírito é um ser inteiro, indivisível. Nenhuma manifestação intelectual se isenta de emotividade. A palavra é modulada por vibrações emocionais. 158. Dr. Odilon, o médium que recebe mensagens familiares, diz Odilon, tanto mais fiéis elas haverão de ser, ricas em detalhes e informações, quanto mais o médium tem oportunidade de entrar no psiquismo dos espíritos comunicantes. 159. Alguns contestam o acesso do médium à prévia informação. Desconhecimento do processo mediúnico, responde Odilon. Os espíritos precisam de encontrar na cabeça do médium alguma coisa com que trabalhar. Experimentemos fazer um bolo sem ingredientes. O professor submete o aluno a exame após ensinar-lhe a matéria. 160. Mas o espírito poderia escrever uma mensagem ou dizê-la sem que seja fornecido ao médium qualquer ponto de conexão? Diz Odilon, poderia. No entanto, o seu conteúdo, em termos de identificação da personalidade comunicante, deixaria a desejar, sem o concurso ativo do médium. O espírito é um pássaro com uma das asas quebradas. Em vão, ele tentará alçar voo seguro. Fale-nos um pouco da sua experiência. Se o espírito de um jovem o procurasse para enviar uma mensagem aos seus genitores. 161, diz Bacelli. Eu necessitaria de um mínimo de informações a respeito, dados que, psiquicamente, me permitissem acessá-lo. Digo-lhe que, diz Odilon, um comunicado no além, o todo da mensagem é mais identificador que o detalhe específico. Nomes, datas sempre poderão ser obtidos, mas a forma de expressão do pensamento é contato de alma a alma. Item 162. O senhor é de parecer, diz Odilon, que as páginas mediúnicas ditas a familiares devem ser analisadas pelos destinatários, não tanto a partir das informações que contenham, como é daqueles que não podem escrever por si mesmos, assinando documentos e papéis, se identificam? Não é pela impressão digital, no chamado exame datiloscópico? A assinatura de alguém pode ser imitada. 163. A identificação do espírito comunicante, diz Odilon, é feita mais subjetivamente que concretamente. Uma mãe, por exemplo, é capaz de identificar o filho pelo choro, entre centenas de outras crianças. Os animais identificam as suas crias pelo cheiro. Item 164. E o conteúdo emocional da mensagem, diz Odilon, é, por assim dizer, o estilo subjetivo, individual do seu autor. Uma página do mais além há de ser também aceita como autêntica pelo coração. 165. Como o senhor interpreta o médium que antes se entrevista com os familiares do espírito comunicante? Diz Odilon, você seria capaz, ou melhor, teria capacidade mediúnica para receber uma mensagem familiar com citação de nomes e datas sem o mínimo de informações? 166. Parcialmente, talvez. Creio que nesse aspecto o comunicado deixaria a desejar. Não me refiro à linguagem, nem ao estilo do espírito que ele poderia reproduzir por meu intermédio sem maiores embaraços. Diz Odilon, falta-lhe para concreta citação de nomes e datas, como a esmagadora maioria dos médiuns que se dispõe a semelhante tarefa, a participação, ou seja, a ativação de determinadas áreas do cérebro ligadas à memória. É uma questão que podemos chamar de memória mediúnica. 167. Quer dizer que a faculdade mediúnica não se restringe à glândula pineal? Diz Odilon, a pineal é, evidentemente, o seu relacionamento com o cérebro como um todo. Em determinados médiuns, há limites cerebrais
Repetimos, ligados aos centros da memória a serem transpostos. E mediunidade é fruto de evolução. 168. Evolução do espírito ou do corpo? Diz Odilon, o espírito é causa, o corpo é efeito. 169. Como, com o exercício, o médium pode ampliar a sua condição receptiva? Diz Odilon, sem dúvida. No entanto, existem questões pertinentes à hereditariedade. Depois do cérebro já constituído no arcabouço físico, dificilmente, muito dificilmente, se verificar qualquer sinapse cortical ampliando-lhe a condição mnemônica. Item 170. O médium, por observar limites de sua capacidade receptiva, deve recuar? Diz Odilon, de maneira alguma. O que ele deve é agir de maneira mais transparente possível para que não se criem expectativas injustificáveis ao seu respeito. Muito produtivo o nosso estudo, meus amigos. Eu aguardo todos vocês na sequência. Abraços!